Gente querida, hoje nós temos a ceia do Senhor aqui e nas casas de milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil e por toda a terra, gente em todos os lugares e em todas as nações. A esse momento, em fusos horários diferentes, já separaram o pão, o vinho e vão participar conosco, alguns sozinhos, outros com a esposinha, outros com a família, outros com um grupo grande, outros estão vendo no telão, gente em todos os lugares. Então, é para você aqui, meu amigo, meu irmão, e para todos vocês, em qualquer lugar, em qualquer circunstância ou situação, que em nome de Jesus eu dirijo a palavra que eu agora, em nome do Senhor, desejo dirigir a você. Está aqui em Lucas, no capítulo 22, Lucas 22, do verso 24 até o verso 38. Lucas 22, de 24 a 38. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores entre eles. Mas vós não sois assim, ou entre vós não é assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve, como o diácono. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está sentado à mesa esperando ser servido? Pois no meio de vós eu não sou como aquele que está sentado à mesa esperando ser servido. No meio de vós eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás te demandou, e vos demandou, vos reclamou, para vos peneirar como quem peneira o trigo. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Pedro, eu te afirmo que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. A seguir, Jesus, voltando-se para todos, lhes perguntou: quando vos mandei irem sem bolsa, sem alforge, sem sandálias sobrando, faltou-lhes porventura alguma coisa? Eles disseram: nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também pegue o alforje. E quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido aqui e agora.
Então lhes disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes Jesus: basta, basta, basta. Jesus disse basta para um bando de bestas. O que eu vou te dizer? Nós somos umas bestas. É o último momento. Está acabando tudo do ponto de vista histórico. O que Jesus conta para eles o tempo todo é o que vai acontecer. E o que vai acontecer é rejeição, perseguição, humilhação, morte. Mas já tinha dito a eles várias vezes: mas o Filho do Homem ressuscitará ao 3º dia. Eles, porém, não queriam ouvir essa história de morte. Não queriam. E o que acontece? O que acontece é que eles desenvolvem um bloqueio, uma negação. E, a partir daquela negação, eles começam a trabalhar com as categorias da imortalidade, da prepotência, da onipotência, da continuidade. Todo o processo de negação que nos faz fugir da verdade, da realidade, é naturalmente, na sua continuidade, um processo de embotamento da percepção, porque você se entope numa dimensão da percepção, deliberando contra a percepção, você se flagela no todo da percepção. Você falsifica e altera o todo. Quem não é fiel na pouca coragem demandada para aceitar a verdade mais óbvia que sai da boca de Deus diretamente para nós, não será fiel para entender os grandes e maiores significados da vida. O princípio é esse. Se você não derrama luz no pequeno, não adianta que você não enxergará espiritualmente o maior, o grande, o mais óbvio. Porque tudo começa de dar razão à verdade aonde quer que a gente esteja, aonde quer que ela apareça. Se eu faço processos de negação, eu bloqueio a percepção e vou aumentando o bloqueio. Um exemplo disso é o que a gente lê aqui. Eles estão nesses momentos finais, nos estertores, mas o processo era de negação. Jesus fala e não adianta. Eles não ouvem, não querem entender. Quem lê Mateus, Marcos, Lucas, João, referentes a esses momentos, ouve sempre a mesma repetição. Seus sentidos, porém, estavam como que embotados para compreender o que ele lhes dizia. Eles fecharam. Mesmo, bloquearam. Blindaram-se. E olha como tudo vai ficando alterado. Onde a gente começou a leitura, diz que a conversa que surgiu entre eles, nesse momento próximo do fim, qual deles parecia ser o maior. Diante de tudo quanto Jesus vinha dizendo, fazendo, de repente, a proximidade da decisão de enxergar ou não, e eles sabiam que eles estavam indo para Jerusalém, estavam entrando na cidade, entraram na cidade, estavam vivendo os momentos que Jesus dizia que eram os últimos. Ele está anunciando isso o tempo todo, de maneira direta, indireta, velada, revelada, explícita, implícita, o tempo todo. E eles bloqueando, fechando, negando. E a negação é tão grande que eles anulam tudo quanto tinham sabido até então. Insistente e veementemente ensinado por Jesus, por exemplo, sobre o fato de que entre eles não havia esse negócio, nem de maior, nem de menor.
Isso é coisa de onde não há reino de Deus. Onde há reino de Deus existem as pessoas conforme as pessoas são, mas não com a designação de maior ou menor. Cada um tem seu dom, cada um serve com o que tem, cada um traz o que recebeu, cada um multiplica o que de graça ganhou da parte de Deus e coloca a serviço de todos, a serviço da vida. Então cada um traz quem é. Isso não ranqueia ninguém em lugar nenhum. Não nos ranqueia nos céus, porque se trazemos o que de graça recebemos, não fazemos nada mais do que a nossa obrigação. Que não há nada em mim nem em ti que não tenhamos recebido. E mais do que isso, a gente entende de maneira absoluta que qualquer que seja a possibilidade que a ela venhamos a aderir, de fazermos qualquer que seja a forma de negação da verdade, isso vai bloquear o nosso entendimento para o resto. E eu dizia, a primeira coisa é esta: você perde a noção em relação ao seu significado de ser na vida. E começa a entrar em processos de medição, de ver, de aferimentos exteriores. Quem é que parece ser? Quem parece ser? É um concurso, é uma passarela. A pessoa começa a negar o encontro com a verdade, com a realidade. Quanto mais ela nega, mais ela cria fantasia. E aqui, eles estão chegando numa hora de nudez, mas o assunto que eles elegem é quem entre nós parece ser o maior. Aí Jesus lhes responde o que a eles responde. Falou, não é assim aqui, ó. Para com isso, né? Vocês não entenderam nada. E chega, logo adiante, vira-se para Pedro. Parece ser algo um tanto grupal, porque a sequência é coletiva. De repente ele volta-se para Pedro, depois ele volta-se para todos de novo. Então parece que depois desse momento, o que surge é Jesus olhando para Pedro e lhe dizendo, Pedro, Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Então, Pedro começou a dizer, Senhor, eu estou pronto contigo para ir para a prisão, tanto quanto para a morte. O que é interessante é que Jesus está falando a eles, já tem um tempo. Tudo que ia acontecer, e Pedro já tinha levado aquela. Quando Jesus, depois de perguntar, quem dizem as multidões que eu sou? E ele fez a boa confissão, tu és o Cristo. Eles dizem isto, isto, isso. Eu, nós, de nós mesmos, temos visto e crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, logo a seguir, Jesus diz, olha, mas o Filho do Homem, vocês discerniram, vai sofrer, vai morrer, mas ressuscitará ao terceiro dia. Pedro nunca quis encarar, ouvir a última frase, ressuscitará, porque admitir a ressurreição é admitir a morte. Admitir a morte, para quem não crê em ressurreição, é admitir a falência. Então, a neurolinguística essencial que a superstição provoca na gente é, eu não quero nem falar sobre esse assunto que eu não sei evitar. Nem falar. O azar é uma neurolinguística. Quando se diz para o indivíduo, olha, nem fale, que é para não chamar. Não é? Não tem essa coisa? Nem fale. Parece que
botou uma isca para o negócio vir se você falar. Por exemplo, já deu para notar que eu falo em morrer com muita naturalidade, né? Toda vez que eu falo, tem alguém que bate em algum lugar, assim, não, para com isso, não sei o que. Meu Deus, vai acontecer qualquer hora. Então, para com isso, relaxa. E vamos aproveitar, né? Mas é normal. Mas a gente bloqueia. Aí, se chegar a notícia que diga que eu morri, vai ter um monte de gente escandalizada. Ai! Bom, eu vou pedir para fazer uma edição das milhões de vezes que eu falei. Ó, esse negócio é normal, é assim mesmo, viu? Para ver como a gente bloqueia. E quanto mais próximo, mais íntimo, mais a gente não quer ver, a gente bloqueia. Aí bloqueia, o que surge paradoxalmente é essa cegueira que cresce. E essa cegueira evoca os temas mais idiotas para a vida. Você não quer ver a verdade, você vai seguir uma idiotice. Ou vai se apanhar dedicando-se a ela. Quem de nós parece ser o maior? Agora, Pedro, Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. E Pedro diz, eu não vou, eu estou disposto a ir contigo para a prisão e para a morte. Aí você diz, bom, mas Pedro não estava numa de negação. Ele estava admitindo a realidade. Não, ele continua em negação. A mais terrível de todas as negações agora. Ele está começando a falar que Jesus iria para a morte para não ter que pensar na possibilidade de que ele era mais frouxo do que ele imaginava que era. Então ele pensa na possibilidade de Jesus ir para a morte para ele se incluir nisso como prova de que ele era macho de Deus. Porque é muito mais fácil você fazer essas bravatas do que encarar a tentação que já te habita. É mais fácil chegar e dizer, isto nunca acontecerá comigo, do que humildemente admitir o potencial que aquilo tem de te atingir. Tem. Aí, quem sabe, não atinja. Se eu, pelo menos, admitir o potencial que aquilo tem de me atingir. Porque se eu negar o potencial que aquilo tem de me atingir, já estou atingido. E estou totalmente vulnerável. É o que Pedro está vivendo nesse momento. Ele antes dizia que morte que nada, isso jamais te acontecerá. Para com pensamento negativo, não fale palavras negativas, não vais para a morte coisa nenhuma. Foi o que ele fez em Mateus 16. Aqui ele já diz, estou pronto a ir para a prisão, tanto para a prisão como para a morte. Mas para não encarar a verdade mais essencial que ele tinha que encarar. Porque Jesus não estava com nenhum problema em relação a ir para a morte, porque ele cria na sua ressurreição. Mais do que na morte que lhe trariam, ele cria na ressurreição que ele era. Mas Pedro não queria encarar a fraqueza que ele era, que ele carregava, que todos nós carregamos. Aí a gente entra nesses mecanismos de negação. Não estou tentado, não sinto nada, não estou nem aí, não. E aí jamais acontecerá. Encaro qualquer uma, seguro qualquer onda. Ai, nunca se esteve tão cantarolante na beira do precipício como quando esse tipo de negação se instala em nós.
Talvez o galo nunca tivesse cantado naquela noite se o cara só dissesse: Senhor, o que eu faço? Porque o arrego é enorme. Eu sou frouxo mesmo. Me ajuda. O que eu faço? Mas não. O sujeito prefere negar o que dentro dele as vísceras reconhecem. A cólica grita, o intestino fala, o corpo berra, a alma geme. E ele diz: comigo não. Comigo, com a graça de Deus, não será, só porque na graça de Deus eu estou admitindo o meu potencial enorme de errar, de não suportar, de não aguentar. E o lindinho de tudo é que Jesus diz isso a Pedro. E em momento algum ele está dizendo que o que Satanás pediu, Satanás vos requeireu, é uma expressão jurídica da terminologia romana. Vos requeireu para vos peneirar como trigo. Aí ele vai para uma imagem agrícola, a peneira para ver o que fica, o que sobra. Vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Vos requereu a todos que estavam ali. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tinha acabado de haver aquela história de quem era o maior, quem era aquilo outro. Ele disse: entre vós não é assim. Depois vira-se para um indivíduo, sem que o estivesse ranqueando, mas afirmando o significado da personalidade dele em relação àquele grupo. Porque era o significado da personalidade dele, do dom dele, da comunicabilidade dele em relação àquele grupo. Como o ânimo dele animava e o desânimo dele desanimava. Reconhece que a demanda satânica era para fragilizar todos e vira-se para um. Que carrega esse significado não de importância ou de ser o maioral, mas de que no meio daqueles era uma figura que tinha um significado de fortalecimento, de ajuda, de capacidade de gregariedade, de ajuntar, de indicar, de fomentar, de estimular. Volta-se para ele e diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, é muito íntimo. Quando te converteres, aí o cara, a primeira coisa que ele não quer admitir é que ele não é convertido. Poxa, eu quero ir para um lugar onde me deem uma carteira de convertido. Eu vou nas reuniões do Caminho da Graça e nunca estou convertido. E o Evangelho também nunca me deixa ficar convertido. Ele está sempre dizendo que eu tenho que me converter. Que isso é contínuo. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí o cara, ao invés de dizer: Senhor, então, ajuda-nos na nossa falta de fé, ele chega e entra num processo de negação. Agora admitindo que Jesus vai para a morte. E a negação é paradoxalmente cheia de uma pretensa verdade. Ele vai sim, tu vai sim, e eu vou contigo. Essa é a grande mentira. Porque o cara não quer se enxergar de que ele é potencialmente alguém com potencial para correr. Total. E todos nós somos. Aí a gente tem uma outra ilustração desse processo de negação. É o que vem nessa sequência, quando Jesus diz: vocês lembram quando eu mandei vocês
de cidade em cidade, Lucas 10, como eu disse, não levem nem alforge, nem mochila, nem estoque, nada, nem bolsa. Não levem sandálias, no sentido de não levar um par para se gastar eu calço uma outra. Não, confie. Cada dia terá o seu calçado. Podem ir. Já agora eu vos digo outra coisa. E Jesus antes lhes perguntou, quando eu mandei vocês irem sem provisão, lhes faltou alguma coisa? E eles disseram, nada, Senhor. Nada nos faltou. Aí, Jesus disse, eis que agora vos digo outra coisa. Quem tiver uma bolsa, pegue. Quem tiver uma sandália, duas, carregue. E quem tiver uma túnica, venda-a. E compre uma espada. Para se cumprir o que foi dito na escritura passada, ele será contado como malfeitores. Aí eles disseram, viram que havia duas espadas, puxaram e disseram, está aqui, Jesus, já temos duas. Aí Jesus chega e diz, basta. O que esse basta quis dizer, hein? Primeiro, olhem só que coisa extraordinária. Como a psicologia humana é a mesma o tempo todo. Você vem nesses processos todos de negação, você deixar a apreciação da realidade, ficar querendo viver de fantasia, de aparência, quem é, quem não é. Mas se desconstrói isso, você já parte para um outro extremo, também de negação. Bom, eu não sou o maior, mas eu sou forte pra caramba. Eu não sou o maior, mas eu aguento a barra. Eu vou para a cadeia, eu vou para a prisão, eu encaro essa, eu tomo todas no peito. Aí Jesus não vai ser bem assim. Uma galinha vai te contar a história, disse a Pedro. Uma galinha, espera que uma galinha vai te contar essa história. Ainda hoje você vai receber uma revelação por uma galinha. Vai te trazer a revelação. Quem é você? O maravilhoso é que é uma galinha, é um galo, porque é a mesma coisa. Você é só um galinho. Na realidade, você é um pintinho, rapaz. Pedinhozinho. Mas a negação, eu sou mais forte. E agora a gente não quer encarar a realidade? A gente monta um cenário. Parece que o que Jesus estava pedindo a eles era para montar um cenário. Porque o texto bíblico que Jesus citou dizia, e ele será contado com os malfeitores. Jesus disse, escuta, quando eu mandei a primeira vez vocês irem e vocês fizeram o que eu mandei, faltou alguma coisa? Eles disseram não, agora eu estou dizendo outra coisa. É o oposto daquilo. Guardem. Antes eu disse deem. Agora eu estou dizendo guardem. Agora eu estou dizendo acumulem. Agora eu estou dizendo peguem uma espada, vendam qualquer coisa e armem-se. Aí eles, irrefletidamente, você veja o que é não querer encarar a verdade. É o que faz o cara pular de um polo para o outro, o tempo todo, não entende nunca. Ele não quer aceitar a verdade sobre quem ele é, ele não vai entender nada de nada da palavra de Jesus, nem da vida. Aí Jesus diz isso a eles, mandando que eles agora se tornem o oposto de tudo que ele ensinou, e eles dizem, tá fácil essa, puxam logo duas espadas. Vamos cumprir a profecia. É o surto de quem não quer se encarar, é achar que consegue cumprir a profecia para Deus. Eu acho tudo extraordinário.
O cara entra nessa. Também entra nessa de que vale tudo, não é? De que o que Jesus disse, ele pode mudar tudo que ele disse para o lado de cá, e agora ele está dizendo, caia, não saia no cacete, puxem da espada, o mover é outro. E os caras puxam e dizem, aleluia! Mas encararem-se, não. Entender sua tentação, sua presunção, sua idiotice, não. Mas vão ao extremo de quererem fabricar, manipular resultados para o reino de Deus. Como se Deus precisasse do teatro humano para cumprir a profecia que dizia outra coisa. A profecia dizia que ele seria contado entre malfeitores. O que eles tinham que ter dito é dizer, então, olha, eles devem estar chegando, porque graças a Deus isso nós não somos. A gente é fraco, a gente está com medo, mas nós não somos os malfeitores. Essa é uma profecia que nós não nascemos para cumprir. Mas quando o cara não quer enxergar a verdade mais básica sobre quem ele não enxerga mais nada, foi o que eu disse no início. Instala-se a idiotice, a burrice. Esse basta de Jesus é um basta tudo. Por último, é um basta idiotice. Basta. Ai. Hoje, quando a gente pegar no pão e pegar no cálice para comer e beber juntos, eu quero que você se pergunte, que negações de verdades sobre você, seu coração, sua natureza, suas tentações, suas invejas, suas doenças, suas desvirtudes, suas culpas que você não quer olhar, tratar. Tudo aquilo que você diz, não quero ver, não quero ouvir, não quero tratar, ou não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Você pode não ter nada a ver com isso no nível em que isso está sendo apresentado a você, mas alguma coisa disso existe em todos nós. Alguma coisa de tudo existe em alguma medida em todos nós. Essa é a primeira coisa que eu tenho que enxergar. Para eu não me idiotar, mesmo que supostamente eu viva na presença de Jesus. Vocês vejam, esses caras andam com ele e não aproveitam o evangelho porque tem uma negação instalada. Estão do lado, ouvindo da boca, a palavra que sai da boca dele. Mas ela não é compreendida porque eu não quero me enxergar. Eu não quero me converter. Não quero admitir. Então, quando o pão e o vinho chegarem a você, eu quero que você o coma e beba desses elementos com essa pergunta ou com essas perguntas no coração. Quais são esses mecanismos de negação dos quais eu fujo, em razão dos quais eu me emburreço, eu atraso a minha vida, eu não compreendo nunca, eu estou sempre com foco errado, eu não quero nunca me encarar, acaba ficando pior, porque quem não se enxerga vai tropeçar, inevitavelmente. E quem entra em processos de negação, se tem coragem de negar a verdade no coração, terá também a coragem de tentar fazer manipulações do lado de fora, arranjar duas espadas para fingir que a gente é uma quadrilha. Cumprir artificialmente a profecia. Você me entendeu? Deu para compreender? Se você me entendeu aqui, quem está em casa me entendeu. Eu acho que não preciso explicar mais do que isso. Vamos olhar para o coração.
E enquanto nós vamos receber o pão, receber o vinho, o cálice, cantar alguns louvores, enquanto isto, você recebe aqui, e os que estão em casa compartilhem uns com os outros, mas não comam antes, esperem para que comamos e bebamos todos juntos. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, foi também a noite na qual ele disse basta. Foi nessa viagem que a traição e tudo mais acontece. Na noite em que ele foi traído, todavia, ele tomou um pão e, tendo-o partido, sem ficar traumatizado com nenhuma certeza de traição que ele sabia que haveria, ele partiu o pão, a comunhão, e afirmou que cria muito mais na comunhão do que na traição. E ordenou, porque sabia que haveria sempre pessoas que iriam preferir a comunhão do que a traição, a verdade, a negação, que ele disse que esses que assim são, tomassem do pão e o comessem lembrando dele. Fizessem isso em memória dele, caminho, verdade e vida. Comessem estes significados. Não fugissem da verdade jamais, nem sucumbissem às negações. É nesse espírito que eu convido todos aqui e em qualquer lugar do mundo a comerem e a comermos juntos agora. Depois de haver ceado, ele tomou um cálice e o deu aos discípulos, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento, é um testamento novo de Deus com os homens, feito no meu sangue. Está feito para sempre. Nenhum outro testamento será escrito depois desse. Esse é o testamento dos testamentos. E foi selado com meu sangue. É um pacto de inseparabilidade. Quem crer não foge da verdade. Porque quem sabe que é inseparável não tem medo de se enxergar. Quem sabe que existe no amor de Deus não tem por que evadir-se e negar. No amor de Deus, a pior verdade é luz e a melhor negação é treva. A aliança é de verdade no amor dele. Bebamos todos. Vamos ficar em pé, todos nós. Vamos dar as nossas mãos, meus amigos queridos. Vamos pegar aqui atrás, ó, isso. Maravilha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus.